Olá gente, prazer, meu nome é Lucas Vital. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito legal de como elaborar um currículo competitivo para vocês passarem nos processos seletivos de vocês de 4 formas. De forma objetiva, simples, rápida e que gera resultado. Fica por aí. Bom gente, antes de começarmos a elaboração do currículo aqui de forma prática, esse vídeo ele vai ser dividido então em duas partes, Uma breve explicação do porquê a gente tem que realmente fazer um excelente currículo para conseguir uma vaga, E o mais importante, estar preparado também para o processo seletivo, E o segundo momento desse vídeo então vai ser um passo a passo da elaboração do currículo em Word, de forma super simples de fazer, porém ele é extremamente objetivo para tu conseguir a tua futura vaga, profissional ou até mesmo uma promoção pessoal aí na tua empresa onde tu já está trabalhando. Mas antes de começar eu queria fazer duas perguntas bem simples para vocês, até para a gente começar uma reflexão bem bacana, Se tu já tem currículo, qual foi a última vez que tu atualizou ele? Pá, Lucas, faz muito tempo. Pois é, isso é uma preocupação, porque hoje em dia a gente nunca sabe o dia de amanhã, Então a gente tem que estar preparado e nós precisamos estar, no mínimo, atualizando o nosso currículo uma vez por ano. Não deixe para ser pego de surpresa, Porque o mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo e a gente muitas vezes não está preparado para futuras competitividades porque a gente não está com o currículo atualizado. Ou seja, tem um velho ditado, não deixe para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. E a minha segunda pergunta, para a gente refletir rapidinho aqui, é se realmente a gente sabe fazer um currículo. Será que tu sabe aí do outro lado fazer um currículo? Muitas pessoas respondem sim, mas eu por muitos anos tive algumas perguntas, mas qual é o currículo ideal? Será que existe um currículo ideal? Eu digo para vocês que não existe o currículo ideal, existe o currículo onde tu vai modificar ele a partir da tua vaga. Então isso é muito importante. Eu vou trazer para vocês aqui um currículo muito simples, objetivo, prático e, como eu disse, que gera resultado. E hoje em dia, a importância de fazer um excelente currículo, ela é indispensável para a gente participar, no mínimo, de um processo seletivo, para uma entrevista de emprego futuramente. Seja qual for a vaga que a gente vai aí conquistar juntos, elaborando o nosso currículo. Tudo começa, obviamente, pelo currículo, que é o nosso cartão de visita. Então fique aqui agora, gente, e vamos para a prática. E vocês vão ver como é muito simples de fazer um currículo fácil, rapidinho, muito simples, objetivo e que gera um resultado transformador para vocês. Abrirem o Word, que é a primeira coisa, vocês vão se deparar com um documento em branco. Só que o Word, para quem não sabe, ele tem várias versões de currículos já prontos. Como, por exemplo, esse aqui, currículo em formas orgânicas, etc. Currículo, olha só que legal esse aqui, currículo cinza e azul e assim sucessivamente, calendário e outras coisas, Mas, claro, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês um currículo do qual eu utilizo, para mim, utilizo para os meus alunos, indico para todo mundo que ele é muito curto, objetivo, simples e que realmente gera resultado, certo? Então, vamos lá, gente. Tá aqui o currículo, certo? Vocês estão vendo que ele é totalmente editável, então uma coisa muito legal, tá, gente? Para quem quiser esse currículo, é só me chamar no meu Instagram, @lucasvitaloficial, que eu mando esse currículo aqui para vocês sem custo nenhum, e aí vocês vão poder editar ele sempre, Ele é totalmente editável. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês, certo? Então, assim, digamos, dica número 1, O currículo, ele tem que ser extremamente objetivo. Se a gente parar para pensar, imagina agora, quantos currículos um recrutador ou uma recrutadora recebem durante um dia? Parou para pensar? Às vezes, gente, 100 currículos para uma vaga, 1000 currículos para uma vaga. Então, o que isso significa? Grande parte dos recrutadores ou recrutadoras não tem tempo para ficar olhando nem a segunda página. Então, sabe aquele ditado? A primeira impressão é a que fica? Ou seja, a primeira página do teu currículo ela tem que realmente ser uma boa ou uma excelente impressão. Então, minha opinião, uma página de forma muito objetiva. Mas, Lucas, eu tenho 10 experiências profissionais. Escolha as 2, 3 últimas. Foque naquilo que tu pretende alcançar. Lucas, eu tenho 4, 5 formações. Coloque as 2, 3 últimas. Às vezes não é necessário tu colocar tudo, fica até mais poluído. O currículo, gente, aqui que eu vou mostrar para vocês, como vocês podem ver aqui, ele está pequenininho, porque ele não tem informações.
Aqui vocês irão colocar as informações de vocês, obviamente. O currículo, então, ele é dividido, tá, em 4 partes. A primeira, que eu estou selecionando aqui, que é a parte, tá, dos teus dados pessoais. Ou seja, quanto mais atualizado teu currículo tiver com os teus dados pessoais, melhor. Depois eu vou explicar. A segunda parte, certo? Tua formação acadêmica. A terceira parte, vocês estão vendo que ele está bem dividido em blocos, né? De forma bem objetiva. A tua experiência profissional. Lucas, mas a experiência profissional, ela pode vir primeiro e a formação acadêmica depois? Não tem problema, tá, gente? Se tu colocar a experiência profissional primeiro ou a formação acadêmica primeiro, não tem problema. Só sigam essa ordem. A primeira coisa, teus dados pessoais, e depois ou formação acadêmica ou formação profissional. E por último, formação complementar, ou seja, curso de inglês, né, cursinhos, cursos de extensão, cursos com carga horária menores, etc. E aí, cidade e ano. Eu vou explicar bloco por bloco aqui para vocês. Outra coisa muito curiosa, e foto. Eu não coloco foto nos meus currículos. Se vocês quiserem colocar foto, eu indico vocês colocarem ou no canto da esquerda, certo? Ou no canto da direita. Mas é obrigatório colocar foto? Não, né? Não tem uma obrigatoriedade de colocar foto. O que interessa realmente para o recrutador não é a tua imagem. O que interessa é o conteúdo que está aqui e as tuas atitudes, obviamente, no processo seletivo. Então, vamos focar aqui no que tu vai colocar no teu currículo, certo? Primeira coisa, então, que a gente vai colocar aqui é o nosso nome completo. Por exemplo, dá um exemplo. Meu nome, Lucas da Silva Vital. Eu não vou colocar Lucas Vital. Eu vou colocar Lucas da Silva Vital. Eu preciso, então, colocar o meu nome completo. Depois, a minha nacionalidade, ou seja, brasileiro. Meu estado civil, solteiro. Mas, Lucas, eu estou namorando, Lucas. Gente, namorando, sabe aquele status de relacionamento do Facebook ou de rede social? Aquilo, gente, não é estado civil. Aquilo é status de relacionamento. Aqui, se tu estiver namorando, etc., ou enrolado, tá? Teu companheiro ou tua companheira não vai ficar chateado contigo, não, tá? Aqui tu tem que colocar solteiro, divorciado, casado, etc. Depois, a tua idade. Eu coloquei entre parênteses aqui, tá, gente? Não mentir a idade. Ah, Lucas, mas eu não gosto de falar minha idade. Gente, isso aí a gente deixa, né, para aquela roda de amigos no final de semana, etc. Agora, no currículo tu tem que colocar tua idade. Parece uma coisa tão besta que eu tô falando, uma brincadeira, mas tem muita gente que não coloca a idade real, tá, gente? Vocês precisam colocar a idade. Depois, vocês vão ver que é bem simples, vocês vão colocar o endereço, né, aonde você mora e o bairro. Ou seja, tua rua, avenida, etc. e o bairro. Logo na sequência, a cidade, o estado e o CEP. Lembrando, eu vou repetir isso aqui várias vezes. Sempre atualiza teus dados pessoais. Essa segunda parte aqui, gente, depois do endereço, para mim é uma das partes mais importantes do currículo, que é o teu contato, né? Tanto por WhatsApp ou por e-mail, que eu já vou explicar. Contato, gente. O que é o contato? Telefone, né? Pode ser celular, pode ser WhatsApp, se vocês tiverem um WhatsApp melhor. Por experiência própria, 70%, 80% das empresas hoje estão se comunicando através do WhatsApp. Os últimos processos seletivos do qual eu participei e do qual eu fiz, quase 70%, 80% de fato, nós estamos realizando a chamada, né, ou a conversa inicial através do WhatsApp. Então, aqui é muito importante, caso tu não tenha, obviamente, celular, coloca o telefone fixo. Repito, mais uma vez, não esqueça de manter isso atualizado, né? Depois, outra dica que eu dou é sempre colocar o e-mail. Mas precisa colocar e-mail celular? Sim, de preferência, tá? Quase que uma obrigatoriedade. Por quê? Tu tem que entender que quando tu manda teu currículo, né, existem perfis e perfis de empresa. Aqui depois até uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Agora logo na sequência, antes que eu esqueça. Por quê? Existem empresas que preferem entrar em contato por celular, né? E existem empresas que preferem entrar em contato por e-mail. E não tá errado. Ou seja, faça um e-mail se tu não tem. Hoje tu pode fazer um e-mail do Hotmail, Gmail. Mas muito importante, também não esqueça de manter ele atualizado. E uma dica que eu dou. Sempre olhe o spam. Por exemplo, eu, gente, que é um amigo, para uma empresa do qual eu já trabalhei. A empresa mandou um e-mail para ele, convidando ele para um processo seletivo.
Passou um mês e um dia ele me ligou, pô, Lucas, até hoje não me chamaram para vaga. E eu fui conversar com o RH daquela empresa. A empresa disse, a gente mandou e-mail. Infelizmente, gente, o e-mail foi parar no spam e ele não tinha esse costume de olhar. Então, se vocês estão procurando agora, né, estão com o objetivo de procurar uma vaga, para e pensa, teu e-mail ele não está acostumado a receber a quantidade de e-mails, né, totalmente estranho, porque são empresas que nunca te mandaram e-mail. Por exemplo, eu vou me candidatar a uma empresa XYZ. Tu nunca recebeu e-mail daquela empresa. Então é muito importante que tu mantenha o teu e-mail 100% atualizado e sempre visualizando o spam. Eu, mesmo não procurando vagas, né, de emprego, eu tenho a mania de sempre estar olhando meu lixo eletrônico ou spam, certo? Então, gente, essa aqui é a primeira parte. Vocês viram? Não tem mistério. E não esqueça, me peça esse currículo lá no meu Instagram, @lucasvital, que eu mando para vocês, se vocês quiserem. A dica aqui, gente, antes de nós irmos aqui para a formação acadêmica, é a seguinte, isso eu sempre falo para as pessoas, né? Porque as pessoas, elas acham que é só elaborar currículo. E aí, o que eu mais escuto de muitas pessoas, Lucas, eu mandei 100 currículos e não me chamaram. Primeira coisa que a gente tem que aprender na vida, né, gente? Duas coisas eu vou falar aqui para vocês, pra gente refletir. Primeira coisa, tudo no tempo de Deus ou no teu tempo, ou naquilo que tu acredita. Às vezes aquilo que tu não está conquistando agora, por exemplo, no início de janeiro, na metade de janeiro, ou quando tu está assistindo esse vídeo, pode ser que tu ia conquistar daqui a 2 meses. Ou seja, persistência tem que ser uma virtude na tua vida. O sucesso, gente, ele está logo ali. Aonde os fracassados, eles param antes. E a pessoa que encontra o sucesso é aquela que não desiste. Então, persista. Não adianta tu ter um currículo maravilhoso e não persistir. Agora, uma das dicas principais que eu quero passar para vocês. Lucas, eu persisto. Lucas, eu fiz tudo o que tu falou. Eu tenho um currículo maravilhoso. Mas eu não consigo passar nos processos seletivos. Eu não consigo fazer com que as empresas me chamem. E, gente, sinceramente, cá entre nós, isso acaba gerando uma certa frustração. Parece que nada na tua vida dá certo, parece que tu não é competente. Calma. Na verdade, tu é. Sabe o que acontece, gente? É que tu tá mandando o mesmo currículo para todas as empresas. Então, Lucas, o que eu devo fazer? Estude a empresa. Antes de simplesmente mandar o currículo, estude a empresa. Às vezes muda o layout, às vezes aquela formação acadêmica que tu colocou para uma, tu tá vendo que não é relevante, mas para uma outra oportunidade é. Daqui a pouco aquele curso, né, que tu fez em 2017, ele é irrelevante para uma empresa, mas para outra é. Ou seja, por isso que eu disse, né, o currículo ele tem que ser adaptado para o teu objetivo profissional. Se eu fosse fazer uma pesquisa agora, com grande parte das pessoas, e perguntar, né, tu realiza adaptações para cada empresa que tu manda? Provavelmente a resposta é não. Ou seja, as pessoas elas não estudam as empresas, elas simplesmente estão preocupadas só em fazer currículo, verdade ou mentira? Só fazer currículo, mas não estudar a empresa. Fica essa dica, viu, gente? Dando aqui sequência então, gente, próxima, formação acadêmica. Essa aqui é uma parte bem legal, né? Aqui já fica uma primeira pergunta que eu recebo da época lá que eu dava aula para jovem aprendiz. Lucas, eu só tenho ensino médio. Coloca o que tu tem, gente. Todo mundo tem que começar uma vez. E se alguma empresa em algum momento te fala, mas tu não tem experiência, tu fala assim para ela, se tu não me der experiência, quem é que vai me dar? Né? Alguém tem que abrir a porta para ti. Alguém tem que ter empatia. Lembra, tu também tem que ter persistência. Então, não tenha vergonha. Todo mundo começou. Quando eu comecei meu currículo, eu ficava assim, poxa, essa página inteira em branca, mas é o início de tudo, né, gente? A estrada ela vai começando a ficar cada vez mais longa, mais longa, mais longa, ao longo do tempo. Então a gente também tem que ter paciência. Então aqui, gente, formação acadêmica, ela precisa ser em ordem cronológica. Isso aqui é uma coisa muito importante, ou seja, sempre do mais recente. Por exemplo, terminei o meu curso técnico agora em 2021. Coloca ele primeiro. Terminei minha faculdade. Terminei meu colégio, o ensino médio e o ensino fundamental, né? Bom, vamos lá então, gente. Primeira parte aqui, depois, quando vocês pegarem esse documento, vocês irão colocar o curso em negrito para dar um destaque, certo? Por exemplo, técnico em contabilidade, técnico em recursos humanos, tá? Logo abaixo, gente, vocês estão vendo aqui que está entre conchetes, né? Que é onde vocês deverão escrever.
nome da instituição, ou seja, o nome do colégio, o nome da faculdade, da instituição de ensino do qual vocês realizaram o curso. Depois, vocês irão colocar a cidade. Qual cidade? Cidade aonde está localizada a instituição de ensino de vocês. Depois, o estado. E depois, gente, uma das partes que a galera às vezes se perde um pouco, que é o período. Ou seja, aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Um curso que eu já finalizei e um curso que está em andamento. Esse primeiro aqui eu já finalizei. Por exemplo, ó, eu comecei no período de 2021, por exemplo, lá em janeiro, no período 2021, ano de início. Isso aqui não precisa colocar, tá, gente? Só tô dando um exemplo. A 2022, ou seja, tu terminou agora em janeiro, ano de conclusão. Deu, né? Graduação em administração de empresas. Uma das minhas graduações é administração de empresas. Ou seja, graduação em administração de empresas, ou técnico, ou ensino médio, enfim, né? Unicinos, que é a universidade onde eu fiz a minha graduação, Porto Alegre, que foi onde eu me graduei, Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu realizei a minha faculdade, né, a minha graduação. Período, eu entrei na faculdade em 2013, olha que interessante, e finalizei em novembro de 2017, ponto final. Precisa mais do que isso? Não. Só isso. Certo? Aqui, então, é um exemplo de um curso finalizado, né? Agora, eu não terminei a faculdade. Aí, gente, a mesma coisa aqui em cima, né? Nome da instituição, depois a cidade, o estado, o período, né? Só deixa eu ajustar aqui, ó, por exemplo, de 2022, ano de início. E aí, como tu não terminou a faculdade, aqui vai ficar assim, ó, em andamento. Então, aqui mais um exemplo, ó. Minha outra faculdade também, que eu terminei já, graduação em gestão comercial, mas aqui eu estou dando exemplo como se eu não tivesse terminado. FADERGS, Porto Alegre RS, período 2022, como eu não terminei, vai ficar uma vírgula, certo? Em andamento. Eu fiz até de propósito, ó. Eu vou deletar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu não acabei. Ou seja, tu tá demonstrando para a empresa que tu tá estudando. Que tu não... Eu sempre digo, gente, uma outra dica aqui, tá? Como eu digo, não é só elaborar currículo. Às vezes a distância entre a tua oportunidade real tá aqui, tá na tua mente, não é só o currículo. Sempre te mantenha atualizado. Mesmo que seja um técnico, um curso. Hoje em dia, a empresa ela não quer ver só a parte técnica, ela quer ver o desenvolvimento humano, que são as soft skills, né, os teus valores humanos. E aí, cara, a empresa adora que o seu colaborador ele se desenvolva. Isso significa que tu está sempre atualizado. Para uma empresa isso é fenomenal, né? Então, gente, essa parte de formação acadêmica vocês viram que é bem simples, né? Eu dei 2 exemplos aqui de um exemplo que tu finalizou já um curso e outro exemplo de um curso que está em andamento. Na sequência vem a tua experiência profissional. Da mesma forma, em ordem cronológica. Lucas, eu tenho 10 experiências profissionais e quando eu coloco no currículo dá 5 páginas. Coloca só 2 então, 3. Coloca as que tu considera daqui a pouco que foram mais relevantes para ti. Isso é uma das coisas que eu mais falo. Às vezes a gente tem que desapegar um pouco. Gente, currículo não é status para tu colocar 10, 15 experiências que tu teve. Eu sei que a tua vida é profissional, mas lembra que eu te falei objetividade. A recrutadora, ela quer ver o quanto que tu consegue ser objetivo em pouco tempo. Lembra? Ela tem 100 currículos para ver. Ele tem 100 currículos para analisar. Então, tu tem que ser objetivo para aquela vaga, certo? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui em cima, por ordem cronológica, né? Sempre do mais recente. Nome da empresa, completo, certo? E aqui embaixo, gente, de forma muito, mas muito objetiva, as tuas responsabilidades. Às vezes eu pego o currículo, gente, que tem 15, às vezes tem uma página só de responsabilidades. Gente, presta atenção. Vou repetir. Currículo objetivo. Depois do currículo, vem o processo seletivo. Aí é o momento que tu tem para falar. Olha, lá naquela empresa eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então, aqui, 2, 3 linhas no máximo. Quais eram as tuas principais responsabilidades para a empresa entender um pouquinho o que tu fazia. Logo abaixo, tu vai colocar então o período, certo? Por exemplo, naquela empresa eu fiquei de setembro de 2018 a novembro de 2021. Gente, outra coisa muito importante, tá? Como eu digo, às vezes parece um pouco, para quem tá olhando aqui, pode ser besteira, mas isso é muito sério. Não minta os períodos que tu ficou nas empresas. Mesmo que não esteja na tua carteira de trabalho.
Ou seja, Lucas, eu fiz um freelancer, mas não tá na minha carteira de trabalho. Fiquei 5 anos lá. Se tu ficou 5 anos, por favor, tá, gente? Diga que tu ficou 5 anos. Porque hoje em dia, com o WhatsApp, com o telefone, a pessoa pode ligar e pode descobrir que tu tá mentindo. E uma outra dica aqui muito importante para quem tá começando, né? Lucas, eu não tenho oportunidades de... Eu não tive ainda oportunidade de trabalho no que eu quero buscar. Por exemplo, eu estou buscando uma vaga para engenharia, né? Engenheiro civil, por exemplo. Eu estou buscando uma área na área de engenharia civil, só que eu nunca exerci. Gente, isso é uma das questões muito simples, tá? O currículo, se a gente for realmente analisar, o currículo tu não tem que colocar só as tuas experiências de carteira de trabalho. Isso é uma coisa muito interessante. Já pararam para pensar, eu não consigo nenhuma vaga, Lucas, de liderança, porque eu nunca tive experiências com liderança. Na verdade, tu teve. Te lembra lá no teu colégio? Isso é uma coisa muito interessante, tá, gente? Te lembra lá no teu colégio, na época do Grêmio Estudantil? Pois é, lá tu era o líder. Te lembra naquele projeto social que tu liderou mais de 20 pessoas e conseguiu arrecadar diversos alimentos para ajudar uma entidade carente? Pois é, lá tu foi líder. E aonde que estão essas experiências? Isso é interessante, né? Ou seja, experiência profissional não tem uma fórmula dizendo, né, ou uma norma que precisa ser exatamente o que está descrito na tua carteira de trabalho. São experiências, às vezes, por exemplo, as minhas primeiras experiências realmente, assim, gente, profissionais, elas não foram em carteira de trabalho. Eu comecei a trabalhar de vendas, né, muito jovem, aos 14 anos, e não tinha carteira de trabalho. Mas foram as melhores experiências, vendendo embalagens para presente, produtos personalizados, e eu não tinha carteira assinada. E eu coloco essas experiências. O dono da empresa, até hoje, se quiser, ele fala super bem de mim. Fica aí mais uma dica. Depois da experiência profissional, gente, estamos finalizando. A gente vai então para a última parte, que é a formação complementar. Lucas, o que a gente pode colocar aqui? Aqui, gente, vocês... Eu vou começar, na verdade, dizendo o que vocês não devem colocar, tá? Graduação, técnico, ensino médio, fundamental, especializações, mestrado ou doutorado. Aqui é a formação complementar. Por exemplo, curso de inglês, espanhol, curso de Excel, né? Daqui a pouco fez aí um curso de pacote do Office, Word, Excel, PowerPoint. Lucas, eu fiz um curso aqui de liderança, né? Então, são cursos, gente, complementares, né? Ou daqui a pouco aqui na tua formação complementar, alguma coisa que tu faça como autodidata. Lucas, eu não tenho certificado, isso é uma coisa que fazem muitas perguntas, eu não tenho certificado de inglês, mas eu cresci olhando série, jogando videogame e eu sei falar inglês. Então tu vai colocar lá que tu sabe falar inglês, o teu nível que tu te considera, até te indico a fazer uma prova, né, de proeficiência para conseguir comprovar isso, tá? Então, aqui, gente, vou dar um exemplo, né? Curso de inglês, sei lá, digamos que tu tá no 5º semestre do curso de inglês, tu já é intermediário para avançado, tu vai colocar o nome do curso, né? Embaixo, o nome da instituição, a carga horária, aqui tu tem que ser bem específico, certo? Aqui como, por exemplo, 8 horas, e o país. Se esse curso que tu fez, sei lá, né, foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, aonde quer que seja, tu deve colocar o país. Gente, eu não quero me tornar repetitivo, mas é muito importante. Não minta no currículo. Não queira vender aquilo que tu não é. Ou seja, se tu não tem curso de inglês e lá naquela vaga precisa de inglês, fala a verdade, sinceramente. Eu acho que isso é um ato de humildade. Se tu não tem aquilo, vai em busca daquele conhecimento. Invista em conhecimento. Até porque conhecimento não é gasto, é investimento. Fica a dica. E por último, mas não menos importante, aqui no currículo, a cidade da onde mora, né, obviamente, e o ano, gente. Mas, Lucas, isso aqui tu já não colocou lá em cima? A cidade já, mas o ano não. Isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, esse vídeo agora, se tu tá olhando aí, ele tá em 2022. Lucas, o ano passou, estou em 2023. Tu vai atualizar. Isso aqui parece uma coisa besta, né? Mas não é. Isso aqui demonstra que tu tá sempre mantendo o teu currículo atualizado. Eu, por exemplo, já peguei currículos, gente, quando eu fui analisar, de pessoas, por exemplo, que estavam com currículo em 2011. As pessoas não têm atitude e o prazer de modificar e de atualizar o seu próprio currículo. Lembra de uma coisa, gente, antes de finalizar esse vídeo, né? O currículo, gente, é a tua vida profissional. Já pararam para pensar nisso?
Não tenha preguiça, não tenha desleixo para fazer aquilo que é teu. Não adianta a gente chegar no final do ano e reclamar que o ano foi horrível. Porque se a gente for analisar, não é o ano que foi horrível, mas sim as tuas atitudes. Ah, mas Lucas, as oportunidades não tem. A gente então cria. Lucas, mas eu mandei diversos currículos. Não esqueça da persistência. E tomara que tu tenha gostado desse vídeo, tomara que essas dicas elas te ajudem. Eu espero do fundo do coração que essas pequenas dicas, não só de elaborar currículo, mas todas essas dicas mentais, porque como eu disse para vocês, não adianta só tu mandar currículo. Hoje as empresas elas querem atitudes diferenciadas. Ou seja, monte um currículo adaptado com a empresa que tu vai querer buscar aquela oportunidade de emprego. Gente, esse é mais um vídeo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem exatamente esse currículo aqui, gente, vocês podem ver como modificar. Só vocês então me solicitar. Só vocês entrarem no meu Instagram, @lucasvitaloficial. Me chama lá no inbox que eu vou responder, eu respondo todo mundo. E eu mando esse currículo aqui para vocês. E aí vocês conseguem editar ele. Para os próximos vídeos, gente, eu vou mostrar para vocês como que se faz um currículo com design mais inovador. Claro que daí leva um pouco mais de trabalho no Canvas, que é um software, um aplicativo online, para falar a verdade, aonde tu tem vários templates, vários modelos para fazer de forma online. Mas não esqueça, tá, gente? A empresa, ela quer objetividade. Então não adianta a gente colorir, colocar diversos efeitos e o teu currículo ele não tem o que a empresa quer. E também vou fazer uns próximos vídeos de como mexer no LinkedIn. Fique aí para os próximos vídeos. Muito obrigado. E não esqueça, se esse conteúdo, gente, foi relevante para ti, sempre ajuda. Dá uma curtida, compartilha. Escreve aqui o que a gente pode melhorar. Escreva aqui nos comentários quais outros conteúdos. E principalmente te inscreva no canal. Um abraço, gente. E consiga a tua vaga de emprego. Valeu!